Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje estou à conversa com a Teresa Rebelo sobre Salzburgo, na Áustria, uma cidade que ela chama casa já há bastantes anos. Espero que gostes desta minha conversa com a Teresa e boas aventuras! Olá, Teresa! Olá, olá! Então, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada. E contigo também? Também. Excelente, excelente. Boa. Olha, tu estás onde agora neste momento? Em casa? Sim, mas é só... Pronto, ok. Queres que eu diga? Ok, Salzburgo. Sim, exato. Salzburgo, que é a tua casa neste momento. Sim. E eu queria conversar contigo um bocadinho sobre essa cidade, mas antes de irmos para aí, queres começar por te apresentar para quem não te conhece? Então, sou a Teresa, é isso, olha, sou de Lisboa, originalmente de Lisboa, mas já não vou a Lisboa desde 2016, então isto pode ser um bocado chocante, Uau! mas é verdade, sim. E é isso, e vivo na Áustria, vai fazer 8 anos este ano, em junho. Já vão ser 8 anos que mudei para a Áustria. O que é que te levou a ir para aí? Sim, inicialmente foi por causa do ex-namorado, que ele tinha conseguido vir para cá, teve um convite e eu vim atrás, basicamente. E os primeiros 3 meses foi à procura de trabalho, entretanto consegui trabalho na minha área e foi assim, e por cá continuei, basicamente, sim. E tens gostado dessa experiência, não é? Por não teres saído. Sim, muito, sim. O que é que gostas mais aí dessa cidade? Olha, em primeiro lugar, sinto muito conectada com o sítio, ou seja, gosto muito da natureza, das montanhas, dos lagos, e esta zona, pelo menos da Áustria, é uma zona que me permite ter isso tudo. Muita paz, muita tranquilidade. Também estou em Salzburgo, que é uma cidade assim mais pequena, mas tem tudo. Assim, o tamanho certo, não é? Que não é muito grande, não é muito pequena. Tem tudo. Em 5 minutos estás numa montanha, em 5 minutos estás num lago. E então esse estilo de vida eu aprecio muito. E depois também aprecio muito, por exemplo, imagina, eles começam o dia muito cedo. E eu também gosto muito disso, de começar o dia cedo. Às vezes, quando vou a Portugal, isso é uma das coisas que mais confusão me faz, porque tudo começa, imagina, às 10 da manhã. Pois! Então tu perdeste já basicamente uma manhã inteira. Não consegues fazer nada às 7, às 8, às 9, só a partir das 10. Então é muito tempo perdido. E termina tudo muito tarde também em Portugal, não é? Às 11 ainda consegues ir ao supermercado, aqui esquece. Aqui às 7 está tudo fechado e vamos para casa. E então é um estilo de vida que aprecio nesse sentido. As horas do almoço, eu almoço às 11 da manhã. Às 11 é o meu almoço. E jantar, sei lá, às 5h30 já estou a jantar. 5h30, 6, pronto. Aqueles dias, uau, rebelde, às 6. Não. Mas eu acho que são coisas que vamos aprendendo também, não é? E vamos adaptando ao sítio onde estamos. E adaptei-me muito bem nesse sentido, pelo menos aqui à Áustria, exato, no estilo de vida que eles têm, pronto. E a pessoa, olha, depois habituando e assim se passaram 8 anos. Porque também sentiste que era um bocadinho o que tu querias fazer em Portugal e que não conseguias por causa dos horários que nós temos cá, não é? Sim, mas inicialmente nem era uma coisa que eu me apercebesse, porque chegava ao trabalho, sei lá, também às vezes há aquele conforto, aí são 10 da noite, aí vou ao supermercado, ou uma coisa assim, estás a ver? Nem é uma coisa, sabes, nem era daquelas coisas que eu pensasse, se calhar isto a mim não me faz tanto sentido. Mas aqui começou a fazer sentido, sabes? Adaptares a tua vida aos horários também de cá. E depois a pensar, fogo, se eu voltasse para Portugal, sabes, tens de fazer um shift completo à tua vida. E é isso. Mas sabes que isso é muito engraçado, porque eu também sou um bocadinho assim, e às vezes ao fim de semana, quando as pessoas combinam qualquer coisa e combinam tipo às 10 ou 10h30 da manhã, a minha primeira reação é logo, mas tão tarde? Sim. É mesmo, fazer assim, pelo menos às 9, vá, nem estou a pedir Sim. às 8, mas às 9. Sim. Mas pronto, somos diferentes, é engraçado. Sim. Olha, e queres-me falar aí, portanto, vindo de Lisboa e estando na Áustria, a temperatura é um bocadinho diferente. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa diferença da temperatura? É assim tão mais frio no inverno? Como é que isso processa? Olha, é engraçado porque ainda hoje estava a pensar nisso. Eu pensei, olha, se calhar vamos falar do tempo. Então eu já tentar preparar-me para isto.
Olha, para te dizer, em relação. Eu vou começar pelo verão, porque eu acho que as pessoas têm a ideia que o verão também não é assim tão quente aqui na Áustria. E é quente. É muito Hum, quente. Nós temos verões muito quentes. E eu lembro-me, houve um ano em que o pessoal foi todo à procura de ventoinhas e as ventoinhas esgotaram, porque já não havia ventoinhas. Faz um calor horrível, porque as casas não estão, lá está, adaptadas para o verão. Estão para o inverno, mas não estão para o verão. Então não há, sabes, não há ar-condicionado, não há aquela coisa de ter ar-condicionados em casa e tudo mais. E então houve uma grande afluência das pessoas à ventoinha e esgotaram. E realmente os verões são quentes, pronto. Eu sei que as pessoas às vezes têm a ideia que vamos para a Áustria no verão e pode ser que seja assim mais fresquinho, mas não, tu consegues nadar num lago, consegues, ou seja, faz calor. E, por exemplo, nós estamos em março, meados de março, para a semana vão fazer 20 graus, por exemplo. Isto não era tão comum se calhar também há uns anos atrás. Nós estávamos hum, em março e já com 20 graus. Em fevereiro mal nevou. Fevereiro era um dos meses mais frios, em que havia mais neve. Este ano quase nada. Então isso também temos vindo a notar. E houve uma semana em fevereiro que parecia que era, sabes, verão, assim, e já se pois. via também as florzinhas, tudo, tudo. Nada coberto em neve, não é? Nada coberto de branco. E isso é uma coisa que eu quando cheguei em 2015 e foi no verão, pronto. Eu estar-me a lembrar daqueles meses, dezembro, janeiro, fevereiro, cheios de neve, e este ano foi uma paródia, completamente diferente. Podes ir para uma esplanada a apanhar sol, foi um bocado um choque também este ano. E até tem seguido assim algumas contas, pelo menos aqui da Áustria, muitas pessoas a falarem sobre isso, que também as assusta um bocado este câmbio, não é? Tão Uhum. dramático vá da temperatura, que até em fevereiro quase não há neve, o que não era tão comum anteriormente. Sim. Pois já se começa a notar de facto essa diferença na temperatura e nas estações que já não são tão definidas, não é? Portanto, a coisa Uhum. acaba por ficar. Os invernos já não são tão rigorosos. Mas antes, assim, ao longo desses 8 anos, o inverno costumava haver muita neve por aí. Sim, sim, ou seja, Hum, é comum, ou, por exemplo, imagina, tu tens um carro, tens de ter pneus de inverno, estás a ver? Tens de trocar claro. pneus de inverno e pneus de verão. E eles estão preparados para ir limpar as estradas e tudo mais. Estás habituado a isso na tua cabeça, não é? Vai haver neve, sim, há neve. E nós estamos Sim. em Salzburg, tens montanhas à tua volta, tu olhas e há neve. Em todo o lado, Sim, sim, praticamente, sim. branquinho, sim. Ai, que lindo, eu adoro neve. Para mim, essa é Sim, uma das coisas gostas mais do fantásticas. frio? Gosto muito mais do frio, sim. Sim. É assim, enfim, vivendo em Portugal, eu compreendo que o sol é importante. De facto, quando vamos assim para um sítio com menos sol, também sinto a falta, Uhum. mas eu adoro frio, adoro mesmo. Sim. É das temperaturas que eu gosto mais, pronto. O É, que é, é que engra- está é a fazer? engraçado porque às vezes é muito complicado encontrar pessoas que gostem do frio, não é? É mais Hum, comum as pessoas dizerem, ai não, eu sou do exato, verão. Tu dizes que gostas do frio, pareces quase um bicho. Que é é isto? mesmo. Olha, e conta-me assim, a cidade estavas a dizer que não é nem muito grande nem muito pequena, tem assim o tamanho certo. O que é que nós podemos visitar em Salzburgo? Olha, Salzburg, em primeiro lugar, acho que é mundialmente conhecida mais pela música clássica, não é? Uhum. Por Mozart em específico. Então acho que quem seja fã de música clássica e que aprecie esse estilo musical, não é? Vai se sentir muito à vontade em Salzburg, porque o Mozart está por todas as partes. Tens vários museus, tens sei lá, encontras tudo do Mozart, desde canetas do Mozart ao Museu do Mozart, pronto, encontras tudo do Mozart e depois tem muitos festivais dedicados também à música clássica durante todo o ano, então acho que é muito interessante para quem gosta de música clássica vir cá e estar atento também ao programa, não é? Aos programas que existem e assistir, por exemplo, a um concerto na sala de concertos, não é? Por exemplo, a Festspielhaus, é como se chama a Festspielhaus. Pronto, por exemplo, isto é um exemplo que poderia ser interessante. E depois também é muito conhecida porque foi cá gravada, não é? O Música no Coração, que nós em Portugal conhecemos muito. É muito engraçado porque os austríacos não fazem ideia que filme é este. Sério? Sim, eles quase ninguém, tipo,
tu perguntas a um austríaco, ninguém viu o filme, não conhecem, só conhecem porque vêm cá, por exemplo, muitos americanos e os americanos vão a tudo o que seja tour Música no Coração e então eles ficam a conhecer por causa disso. Mas não é uma coisa que os austríacos, sabes, digam, sim, a Música do Coração foi aqui e eu conheço os spots todos onde foi gravado, etc. Mas sim, e depois por ser também nos Alpes, não é? Ou seja, tu em Salzburgo, o que é que podes ver? Basicamente é uma cidade com um centro histórico muito bem preservado também, não é? Então podes andar pelas ruazinhas do centro histórico. Temos um rio que passa pela cidade, que é o Salzach. Salzach, que vem da palavra, não é? Salz, que é o sal, não é? Que vem das montanhas. É o sal que vem das montanhas, pronto, também é uma região muito conhecida pelo sal. E mais coisas. É isso, na cidade, basicamente o centro histórico, ir assistir a concertos de música clássica, ir aos jardins de Mirabel, que são muito bonitos também. Mais fora da cidade temos um palácio que é Hellbrunn, que tem assim uns grandes jardins também, e foi lá gravado uma cena de Uma música no cena, sim. coração, então é quase aquela obrigação de ir lá para ver aquilo. Mais coisas. Depois, se gostarem de fazer bicicleta, há muito. A cidade está repleta também de ciclovias, pode ser também uma forma interessante de ver a cidade, de A cidade é bicicleta. assim, é plana? É planinha ao longo do rio, não é? Mas Sim. depois tens as montanhas por trás de Salzburgo e acabas por, para além de poderes fazer as tours de bicicleta, não é? Quem gostar muito de montanhismo, hiking, etc., também podes fazer muito hiking pela cidade. Tu tens a montanha, tens duas montanhas, do lado novo, chama-se a Kapuciner Berg, que tu podes subir, está mesmo dentro da cidade, tu sobes, ou seja, pronto, tens que andar, tens Sim, que ir sim, lá para sim. cima, não é? E depois lá de cima tens uma vista muito bonita para a cidade, então também é um dos highlights da cidade. E depois do lado lá do rio, que é onde está o centro histórico, também tens outra montanha, que é a Montsberg, que começa assim por dizer, começa na fortaleza de Salzburg e tu andas aquele caminho todo pela montanha, a pé, até ao outro lado, aí é um caminho muito, muito bonito também, tens vistas também incríveis para a cidade e então tens assim vários pontos interessantes, ou seja, para quem gosta, lá está, de hiking, pode subir até essas montanhas e ter também uma vista privilegiada da cidade, vá, e quem gosta só de ficar no plano, podes ir de bicicleta ao longo do rio, também é um passeio muito agradável, muito bonito. E depois, Sim. mais coisas. Pois é assim, se estiveres a falar em termos de... Olha, para quem gosta, por exemplo, de desporto, não é? Uma cidade muito virada, não é? Para isso, acho eu, para quem gosta de desporto, precisamente por estar tão conectada com a natureza. Então, é isso. Há um pouco de tudo. Um pouco de tudo, sim, sim. Não, parece uma cidade. Eu nunca estive em Salzburgo, eu estive em Viena, foi a única cidade onde eu estive na Áustria. Por acaso até foi em 2015, que foi quando fiz o Interrail, Sim. mas não conheço Salzburgo, mas parece-me uma cidade cheia de natureza, que é mesmo como eu gosto delas, com as montanhas e com tudo isso, deve ser assim incrível. Encontras tudo, sim. E depois, se estiveres a falar, imagina um dia completo para Salzburgo e depois num segundo dia visitar os lagos à volta, porque são idílicos, é uma coisa maravilhosa. Então, Pois, era isso que eu te ia perguntar, não é? Portanto, alguém que queira fazer uma visita a Salzburgo, quanto tempo é que tu recomendarias? Portanto, um dia para a cidade é suficiente? eu diria que sim, se começares bem cedinho, Exato. e depois vais picando assim os pontos essenciais, não é? O centro histórico também é assim, está bastante concentrado, então faz-se bem. E sim, um dia para Salzburg e depois um segundo dia para a região à volta, ou seja, os lagos, todos os laguinhos, vale muito a pena. E o terceiro dia, se calhar, para coisas extras que faltaram no primeiro e no segundo, há quem goste muito, por exemplo, juntar Hallstatt a Salzburg, fica mais ou menos a 1h30, é entre Salzburg e Viena, fica ali no meio, mas acho que quem vem a Salzburg gosta muito de juntar ou Hallstatt ou, por exemplo, Munique. Pronto, fazem Pois, assim. é porque está mesmo muito próximo da fronteira com a Alemanha, não Sim, é? sim,
sim. Sim, Uhum. sim. Estavas a falar na ida aos lagos. Como é Uhum. que é o melhor meio de transporte? Tanto em Salzburgo como depois para sair para os lagos? Sim, eles, por exemplo, em termos de transportes públicos, é muito bom, tens muita oferta, podes ir para todo o lado de comboio, autocarro. Eles também fizeram uma coisa que se chama o Clima Ticket, que tu pagas 365 € ao ano, é assim uma coisa, e consegues viajar por toda a região durante um ano, de todos os transportes públicos que possas imaginar e consegues ir também até à fronteira da Alemanha. E depois, sim, é isso, os comboios funcionam muito bem, tens autocarro. É claro que, pronto, se tiveres o teu carro, se calhar consegues chegar a certos sítios de forma mais rápida, mas de tudo um pouco. Tens também, é assim, se te apetecer ir a pé, também vais a pé, porque Exato, faz uma caminhada um bocadinho maior. sim, porque passa aqui também, por exemplo, o caminho de Santiago, vá, Sim, um desses caminhos é também precisamente por aqui. Então quem se quiser, pois. aventurar numa ida maior também pode andar a pé. Sabes que eu vi umas indicações do Caminho de Santiago, Uhum, foi no Luxemburgo. E eu uhum, também fiquei a pensar, fogo, fazer daqui deve ser assim uma aventura daquelas, uhum, porque ainda a distância ainda é bastante grande. uhum, uhum, Sim. Diz-me uma coisa, assim a nível de comida, o uhum, que é que achas da comida aí enfim, eu não sei se a Áustria tem regiões diferentes, portanto, se a comida uhum, aí de Salzburgo é diferente da região de Viena, por exemplo, uhum, uhum. mas em comparação com Portugal, se conseguires falar um bocadinho sobre isso. Olha, os austríacos gostam muito de carne. Tenho que ser Hum, honesta, eles têm carne por todo o lado. O prato típico austríaco mesmo, de todas as regiões da Áustria, é o Schnitzel. E o Schnitzel é basicamente um panado. Pronto, isso é comida típica. Encontras em Viena, em Salzburgo, em Graz, em Linz, na eu fronteira com a comi-o em Suíça, Viena, em sim. tudo. Em todo o lado. Depois, comidas muito fortes. Fortes, no sentido, sabes, com muita gordura, vá. Hum, Porque a ideia que eu tenho, não é? Como é tão virada para o montanhismo, para a natureza, etc., eles têm que se alimentar bem, no sentido claro. que. Então Para ter são. as calorias, não é? Para Sim, conseguirem depois de fazer o sim. exercício. Sim, então são coisas muito pesadas. Tens desde o goulash, até lá está o schnitzel. Depois eles têm também o Kaiserschmarrn, que é tipo uma mistura de farinhas ali com açúcares e tudo mais. Eles comem aquilo como o prato principal. E então é uma coisa muito, muito pesada. E muito à base de carne. Mais coisas para quem for vegetariano, vegan, obviamente já existem mais opções também aqui na Áustria, mas sabes, alterações modernas dos pratos típicos, porque o típico é mesmo a carne. O típico é a carne. Tem muita caça, Sim. fazem muita caça, tem muito. É isso, aquela coisa, sabes, diz para uma espécie de taberna, bebes a tua cerveja e teres o prato da carne. Pronto, isso é o típico daqui. Tem também alguma influência, pelo menos Salzburgo, pode ter também alguma influência da Baviera, que é a Uhum. região da Alemanha, Da de Alemanha. sul. Então encontras também todos os tipos de salsichas e tudo mais. E é isso, basicamente, sim. Portanto, se quisermos um peixinho, fica complicado de encontrar. Sim, ou seja, tu para conseguires comer peixe nesta cidade tens que ir a um restaurante italiano ou croata, por exemplo. Pois, é mesmo uma coisa muito específica. Sim, o que eles têm bastante em termos de peixe é, por exemplo, o peixe de lago, ou seja, consegues encontrar a truta, consegues encontrar imensa truta. Tu vais ao supermercado, os únicos peixes que tu encontras é basicamente isso, é a truta, salmão também encontras, mas não passa disso e já está. Pois, sim, 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 se não é quiseres um bacalhauzinho, se calhar. não, 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 Não há por aí, não, não, pois. não. Sim, sim. Olha, e a nível de doces, sobremesas, assim, essas coisas? Sim, eu diria que também ou seja, que é mais geral, não tanto de região em região, mas tu consegues encontrar, lá está, isto não é novidade para ninguém, Apfelstrudel, há em Uhum. todo o lado, a típica, não é? Aquele rolo Sim, de de maçã. maçã, Apfelstrudel, e a Sacher torta também, que cá em todo o lado, que é o tal o bolo de chocolate, que também encontras em todo o lado, desde Viena até Salzburgo. Basicamente são as coisas típicas daqui.
Sim. Não é tão, Pronto. não é tão entusiasmante como, Sim, sei lá, o Médio Oriente. Eu acho que o Médio Oriente tem comida incrível e muitos vegetais, muitos legumes, tudo sim, muito sim, sim, fresco. sim. Aqui na Áustria, enfim, são um bocado mais tímidos em termos de Na comida. gastronomia, Sim. pois. Mas eu também acho que, enfim, eu pessoalmente adoro a gastronomia portuguesa, Uhum. e então depois tentar fazer a comparação com alguns países fica muito complicado, porque eu acho que a nossa gastronomia é muito rica. E então, mas pronto, é o que temos aí, também me parece bem. Eu acho que para quem gostar de carne estará certamente no sítio À certo. vontade. Eu acho também importante referir que nota-se cada vez mais diferenças, ou seja, consegues Uhum, encontrar cada vez mais restaurantes dedicados só, sabes, aos vegan ou mais uhum, vegetariano. E eu acho isso sim. também muito positivo e é uma coisa que tem que continuar, não é? Pronto. Sim, sim, eh, sim. Para dar um bocadinho mais de opção, não é? Para as sim, pessoas. sim, Sim. sim. Outra coisa que eu estava a pensar é como é que nós, se quisermos ir de Lisboa para Salzburgo, Uhum. como é que é a melhor maneira? Salzburgo tem um aeroporto, Tem um aeroporto. mas não tem voos diretos de Lisboa, pois não? Direto não. Olha, Pois. eu vou-te dizer como se estivesse a falar para uma amiga ou para um amigo, pronto. Sim. O mais prático de chegares a Salzburgo é via Munique e de Hum, Munique apanhar um comboio que é direto para Salzburgo. Direto entre aspas, porque, enfim, direto. Pronto, tens que mudar ali numa das partes, mas vamos imaginar que é direto. Vamos imaginar que é direto, que é a parte mais fácil. É ir de Munique para Salzburgo, porque é a cidade mais perto de sim. Salzburgo e existe um ticket de comboio que se chama o Bayern Ticket. Portanto, é como se fosse o ticket da Baviera e tu consegues chegar até Salzburgo com esse ticket. É um ticket diário e custa, e sei lá, imagina, tu consegues levar até 5 pessoas e fica muito baratinho, fica 30 e tal euros, uma coisa assim. E podes usar todos os dias da semana a partir das 9 da manhã e durante os fins de semana, a qualquer hora, podes comprar esse ticket e vens de comboio e fica muito em conta. Depois, mais perto, temos também a vantagem, lá está, de estar muito centrais, ou seja, ter muitas cidades com muitos aeroportos perto. Hum, Então, Munique seria a primeira opção. Salzburgo também temos aeroporto, mas sai muito caro. Sai muito caro ir para Portugal e faz escala em Frankfurt, se quiseres dizer assim, mas não fica tão em conta, ou não consegues arranjar voos tão em conta. Depois há Viena. Viena tens que ter a intenção que fica a 3 horas de Salzburgo. Então tu voas 3 horas e tal para Viena, mais 3 horas para Salzburgo. Então já é o dia inteiro, não é? De pois, na viagem. viagem. Mas Viena tem também a vantagem de ter Ryanair, pode ficar mais em conta quem quiser, não é? E tens direto Viena-Lisboa, acho eu pela TAP também existe direto. Depois, mais coisas. Já vi, imagina, a partir de Nuremberg, que fica também a 3 horas e também tem opções interessantes. Tens Nuremberg Faro, por exemplo, Nuremberg, já não me lembro se tem para o Porto ou não, ou para Lisboa, enfim. Tens também a opção de Nuremberg. Já fui via Basileia também, na altura em que a Alemanha estava com uma promoção de 9 euros de comboios, compravas um Hum. ticket de 9 euros e conseguias fazer a Alemanha toda por 9 euros. Uau! E a Isso era incrível! é incrível e as cidades fronteiriças estavam todas incluídas. Então, desde Ah. Basileia são mais ou menos 6 horas até Salzburgo, então foi assim de comboio. E depois, mais aqui ao pé, olha, tens Ljubljana, que são mais ou menos 3 horas também. Então, estás a ver? É tudo mais ou menos entre 1 hora a 3 horas e tens tantas opções que acaba por ser também a vantagem de estar aqui no centro da Europa, é de estar tudo assim pertinho umas coisas das outras Sim. e acabaste por ter opções, ok, este sítio não dá, vamos ver por ali, agora vamos ver por ali, estás a ver? Então é muito interessante nesse sentido. Sim, consegues fazer várias conjugações, não é? Nós aqui em Portugal estamos neste cantinho que às vezes para chegar ao outro lado uma pessoa nunca mais lá chega. Tu Sim, aí tens montes de opções à volta. sim, eu tenho a dizer que a grande vantagem é também o comboio. A rede de Uhum, comboios é incrível, não dá eles até estão a fortalecer uhum. a rede de comboios em detrimento do avião. Por exemplo, eu não posso voar de Salzburgo para Viena, não existe.
são 3 horas, mas tu podes voar de Lisboa para o Porto. O Pois, que é que eles fizeram? Por causa do clima e tudo mais, do ambiente, eles disseram: vamos acabar com todas as ligações de avião que se possam fazer até 3, 4 horas. Então, tudo à volta, tu não consegues ir de avião. O que tu podes é ir de comboio. E faz muito sentido. Ou claro. seja, eu penso muito nisto. Tu, se vires uma rede de comboios na Europa, tu vês a quantidade de linhas, tu consegues ir para todo o lado, para Paris, para Bruxelas. Imagina, eu já fui daqui de comboio para Bruxelas, ou seja, é incrível a quantidade de linhas que tu consegues ir para os sítios onde tu consegues ir com o comboio, e em Portugal nós não estamos muito virados para o comboio. Ainda estão a pensar no segundo Pois é. aeroporto ou no aeroporto ou whatever de Lisboa. Ainda estão muito focados nisto dos aeroportos. E o que eu sinto no centro da Europa é eles esqueceram completamente os aeroportos, já não estão a pensar em nada disso. Ou seja, tudo o que for 3, 4 horas, esquece, vais de comboio. Sim, 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 sim. Então, é Mas eu isso. concordo muito com isso, porque nós estamos a criar rotas de avião que não fazem sentido nenhum. Se tivermos outros transportes que consigam fazer essas mesmas ligações, por exemplo, eu Lisboa-Porto, para mim não faz sentido. E mesmo eu só tendo a possibilidade de ir de comboio, eu adoro viajar de comboio. Eu no outro dia queria fazer Lisboa-Madrid de comboio, que ia demorar uma quantidade absurda, porque ainda tinha de trocar e etc. Nunca mais lá chegava. Eu acho que devíamos facilitar muito mais estas ligações. Sem dúvida. E aí tens essa sorte de ter Sim, a rede que é boa e que sim. vai para muitos sítios, portanto isso é incrível. Sim, e é aquele peso que te sai também da consciência, porque imagina se eu estiver em Lisboa e lá está, quiser ir para Madrid, eu fico, mas porquê é que não tem aqui uma linha que vá nesta. Não é? Exato! Então é aquelas coisas que uma pessoa fica meio irritada, mas também não consegues mudar, não consegues controlar isso. Sim, Tu ficas só à espera, ok, espero que alguém seja iluminado no futuro e faça vamos isto fazer uma acontecer. petição, sei Sim. lá, uma cena assim. Sim, mas é isso, olha, se alguém estiver aqui a ouvir, que pensem mais nos comboios em Portugal, tantas linhas que acabaram, infelizmente, e que fariam Pois é. imenso sentido. Até, por exemplo, para o interior de Portugal, Sem dúvida. era uma forma de levar mais pessoas, não é, para o interior de Portugal, em vez de estar a perder população. Não, se tivesse sim bons transportes, boas infraestruturas, tudo mais, era uma boa forma também de, não é, de levar para lá as pessoas, é assim, enfim. Claro, claro. Sim, sim. Não, eu concordo muito com isso, Teresa. Mas voltando então aqui assim à questão da Áustria, tu já Sim. estás aí há imensos anos, Uhum. notaste assim alguma diferença na cidade, alguma evolução na cidade? Tirando a parte do clima, que já referimos, Sim. não é? Mas mesmo a nível de turistas, de pessoas, houve assim alguma evolução a nível de, sei lá, edifícios? Como é que tem sido essa parte? Sim, olha, eu sinto que a cidade está sempre em constante mudança. Tu não metes os pés cá, sei lá, em 2 meses e vês, ok, abriu ali uma coisa nova, isto fechou, sabes? Então sentes muito essa mudança. Sentes também, eu diria que melhorias, sabes, estão sempre em construção. Eu não sei se tens esta noção ou não, mas a Alemanha, a Áustria, coisas à volta, estão sempre a construir, estão sempre a fazer obras. Tu imaginas que uma coisa está perfeita, mas eles conseguem arranjar um problema qualquer naquela estrada e fazem obras e trazem uma melhoria para ali. Então, sim, tenho visto assim várias mudanças em termos de. Mas é assim, o centro histórico não muda muito, não é? Mas Claro. assim, arredores, sim, algumas coisas vão mudando. Lojas novas, esse tipo de coisas, ou infraestruturas novas também, esse tipo de coisas. Tipo, sim. Sim. Uhum. E a nível do turismo, tens notado que tem aumentado ou tem ficado mais ou menos na mesma? É assim, Salzburgo sempre foi um destino muito, muito, muito turístico. É Uhum. claro que nós tivemos o Covid, não é? Claro, E pelo meio ficou aí, sim, sim. e notou-se imenso, não é? Nas ruas não tinha aquela enchente toda, sobretudo dos asiáticos, que eles vinham muito, por exemplo, aos mercados de Natal, então isso esquece. Nos mercados de Ah, Natal, durante esses anos, não é? Deixou de haver tanto esse turismo. E aos poucos e poucos as coisas vão voltando. Noto que se calhar ainda continua a haver menos asiáticos, por exemplo, vemos mais, vemos menos, aliás, vemos menos, eles vinham assim em grandes carrinhas, pronto, isso vê-se menos.
com o tempo pode ser que voltem a vir. De resto, aos poucos e poucos tem havido cada vez mais esse retorno ao turismo. Lá está, sempre foi uma cidade muito, muito, muito ligada ao turismo, precisamente pela questão da música clássica pela música no coração e tudo mais, sempre foi uma cidade muito turística nesse nível, e é isso. Eu, por acaso, eu estava a pensar que podia ter mais o turismo de inverno, não é? Das pessoas quererem ir para a neve, etc. Sim. E depois, quando falaste nos mercados de Natal, de facto, faz Sim. sentido, porque nós temos nessa zona da Europa muito essa tradição dos mercados de Natal, que agora também já se começou a trazer um bocadinho para Portugal, Sim. mas que é uma tradição muito da Europa Central. Sim. E do Norte também, mas é muito interessante. Eu fui a um mercado de Natal, quer dizer, não cheguei a apanhar porque já fui tarde, mas foi em Dresden, na Alemanha também, e é muito engraçado Lindo, ver as barraquinhas, Dresden é lindo. maravilhosa, sim. É fantástico, não é? Sim, muito E bom. estando aí nessa zona tão central, eu também acredito que deves ter viajado assim à volta. Sim, tudo o que possas imaginar, todos os países, tudo à volta, ou seja, Alemanha, Polónia, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Croácia, Suíça, Liechtenstein, tudo, porque lá Vais está. aproveitando. Sim, porque lá está, é uma região, não é, que fica a 3 horas de tudo. Eu estou a 3 horas da Itália, da Eslovénia, estou a 1 hora e tal da República Checa, estou a 5 minutos da Alemanha, estou a 4 horas de Bratislava, na Eslováquia, estou muito perto da Croácia, também, são mais ou menos 4, 5 horas para a Croácia, ou seja, é muito, muito central. E aqui desde Salzburgo, não é? Imagina se estiveres no sul da Áustria, ainda mais perto ficas dali dos Sim, países de sul, tipo Bósnias e tudo mais, claro. fica ainda mais perto. E para mim isso é uma grande vantagem também, porque aos fins de semana, imagina, tu consegues perfeitamente sair do trabalho numa sexta e passar o fim de semana, ok, apetece-me ir para a Eslovénia, e vais para a Eslovénia. Apetece-me ir para a Polónia, vais para a Polónia. É uma Sim, coisa sim. muito, e pode ser uma coisa muito espontânea também, que simplesmente vais, ok, sexta-feira, e pá, esta semana de trabalho, bora para a Polónia. Então, para mim, que também gosto muito de viagens, não é? É uma Sim. coisa muito, muito positiva e algo que também me dá e me traz muita qualidade de vida nesse sentido, porque é isso, permite-me estar em qualquer outro lado em poucas horas, é Sim. uma coisa muito Não, positiva. sim. Não pensas voltar para Portugal tão cedo? Não, não. Já estás aí enraizada? Sim, é assim, é claro, nós vamos pensando, qual é a próxima, sobretudo quando estás imigrada há muito tempo, já são 8 anos. Mas imagina, se eu estiver a pensar na próxima, eu não penso que a próxima seja Portugal, penso noutro país qualquer. Noutro país? Sim, porque ainda não estou preparada para Portugal. E não, tenho uma relação um bocado complicada com Portugal, mas não quero estar a ferir não é, sentimentos de ninguém, mas pronto, é a minha opinião. Pronto. Claro, claro. Ainda é um bocado complicado pensar em regressar. Pensares. Sim, sim. Mas apesar de tudo, não é? Tu sendo portuguesa, Uhum. o que eu queria perguntar era se sentiste assim, não é um choque cultural, mas de certeza que houve assim algumas coisas nos primeiros anos, nos primeiros meses, quando foste para aí, algumas diferenças que tenhas notado. Algumas já sabemos que foram positivas, como a questão do horário. Sim. Houve assim alguma que te tenha deixado mais desconfortável ou que te tenha demorado um bocadinho a habituar? Olha, eu compreendo a tua pergunta. A realidade é que não. Porquê? Uhum. Porque eu já tinha estudado também 1 ano na Alemanha. Alemanha e Áustria basicamente é a mesma coisa. E sempre me senti muito mais conectada com este lado da Europa. Não sei. Sim, às vezes acontece, não é? Sentimos assim uma ligação com uma determinada Sim. maneira de ser. Sim, também porquê? Porque quando eu era mais pequenina, o meu pai sempre nos levou para a Alemanha. Eu não fazia férias em mais quase lado nenhum. Ah, Era Alemanha, 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 Alemanha. Então já estava muito habituada, sabes, ao estilo de vida alemão. Depois ainda fui estudar
estudar também um ano para a Alemanha, e então vir para a Áustria basicamente é uma coisa normal, pronto. E então não tive assim um grande choque. E lá está, mais uma vez, por me sentir muito conectada com isto. Mas tenho que dizer isto com a cidade em si, porque, por exemplo, se eu estivesse em Viena, não me ia conseguir adaptar tão bem. Não sei se tem a ver, lá está, com a natureza, sabes? É engraçado porque muitas pessoas, se calhar, que vêm a visitar aqui Salzburgo, vêm com aquela de, pá, agora preciso um bocado de visitar um sítio que me transmita um bocado de tranquilidade, paz, o silêncio, as montanhas, e isso é o que eu continuo à procura também, sabes? Eu não conseguia estar agora em Viena, numa grande cidade, com o metro, com os carros todos e o bibib e as buzinas e aquilo tudo, aquela confusão, aquele caos, com os prédios muito grandes. Eu não consigo, mas isso sou eu, é a minha personalidade, eu não consigo, não me ia sentir identificada com esse lugar. Eu não me ia sentir feliz em Viena, mas sinto muito feliz e muito integrada e muito conectada com Salzburgo, precisamente por ser um sítio mais pequeno. E atenção, eu estou num meio também internacional, até porque trabalho também numa empresa bastante internacional, estou conectada com pessoas de todo o mundo e continuo, e isso é algo muito positivo também, que às vezes só encontras nas grandes cidades e não tanto naquelas mais pequeninas como Salzburgo. E para além disso, desse lado da mistura das culturas e tudo mais, ainda tenho aquele lado que me traz paz, que é olhar pela janela e ver a montanha. Pronto. Sim, ai, isso é incrível. Sim, sabes? E então é ir apreciando estes momentos Sim. e é isso, dizer sempre, ok, estou feliz, estou bem, estou feliz, estou bem. Isso é o mais importante, não é? Que Sim, estejamos num sim, sítio, que estejamos sim, confortáveis, que estejamos sim, bem. sim. Se calhar fazia-te. Diz. Não, mas ia só concluir com, mas é claro que às vezes tens também aqueles momentos que é, epá, e se tentasse uma coisa completamente diferente, sabes? Imagina, ultimamente tenho pensado muito no Médio Oriente, que é uma coisa que, pronto, é completamente o oposto, não é? Mas com o qual também me sinto um bocado conectada. Mas pronto, pode ser que falemos Sim. nisso mais tarde. Está bem, está bem. Mas então, só para mantermos agora aqui assim esta questão de Sim, Salzburgo, e eu estava a pensar na questão inversa, não é? ok. Portanto, como é que os austríacos recebem estrangeiros que estão a Sim. viver lá? Porque é diferente, aliás, vamos dividir em duas Uhum. partes, porque uma coisa é um estrangeiro turista, outra coisa é um estrangeiro que está lá a viver. Sim. Portanto, se puderes falar um bocadinho sobre isso. Olha, é assim, vai haver sempre muitas opiniões. Eu sempre fui muito bem recebida, nunca tive problemas. Se calhar também ajuda a falar alemão, porque falo alemão, porque muitas pessoas se calhar vão se queixar de pois, mas eles não falam inglês, ou falam isto, ou falam aquilo, e eu não falo alemão e bababá. Então se calhar aí podem entender que têm mais problemas nesse sentido. E é assim, o povo austríaco também se calhar não é conhecido por ser o mais simpático do mundo, exato, pelo mundo fora, não é? Mas a realidade é que, imagina, tenho muitos colegas austríacos e era injusto da minha parte dizer, pá, os austríacos são muito antipáticos e tudo mais, porque não, essa não é a minha realidade. Eu tenho colegas austríacos que são, pá, incríveis, e então não consigo dizer que me acolheram mal e tal, porque lá está, a minha experiência sempre foi muito positiva. Alguém que tenha visitado a Áustria e tenha tido, se calhar, uma experiência mais negativa, eu adorava que pensassem, pá, olha, vamos dar uma segunda oportunidade à Áustria. E eu adorava ser guia dessas pessoas e mostrar os locais e tudo mais, porque eu acho que também é bonito ver esse lado positivo da Áustria e dos austríacos. É claro que a Áustria também não é conhecida pelos melhores motivos em termos de extrema-direita e tudo mais, não é? É um país conhecido precisamente por ter não é, um partido de extrema-direita que já esteve no poder e que com esta crise também que houve dos refugiados, especialmente da Síria e tudo mais, também não foi, pronto, a coisa mais positiva do mundo. Então, sim, as pessoas podem ter se calhar essa visão que a Áustria é um país de extrema-direita e de racismo e tudo mais, etc. Não é a experiência que eu tenho, mas compreendo que também pode ter alguns problemas,
mas no núcleo em que eu estou inserida, sabes, não é Não uma sentes, coisa, não é? não sinto, Sim. não é uma coisa que, sim, nem as pessoas que eu conheço, pronto, não aceitam sequer esse tipo de atitude de ser negativo perante o outro, pronto, Sim, seja de que sim. nacionalidade tu fores. Sim, também é muito injusto estarmos a definir um país com base numa pessoa que conhecemos, não é? Ou na forma como o governo se comporta, porque um país é muito mais do que isso. Mas eu também compreendo que às vezes a nossa percepção também tem muito a ver com as experiências que nós temos. Sim, Por isso é que eu também queria saber um sim. bocadinho como é que era a tua Sim, perspectiva. pá, eu lembro-me de ter seguido, eles são até conhecidos no Instagram e tudo mais, vieram até à Áustria e tiveram uma experiência terrível, vá, Terrível, nunca pois. mais quiseram voltar, diziam, pá, nunca mais voltamos, vamos já sair daqui deste país, e tenho pena, eu gostava realmente que dessem uma segunda oportunidade ao país Oportunidade. e que se calhar, conhecendo e estando com as pessoas certas, no local certo, à hora certa, pronto, isso tudo, que que conseguissem ganhar uma experiência mais positiva da Áustria. Sim, sem dúvida. Eu adoro repetir países e se eu não gostar muito de algum sítio à primeira, eu tento sempre dar-lhe uma segunda oportunidade. Porque há muitos fatores, às vezes sou eu que não estou tão bem disposta, ou o tempo não está tão bonito, ou a companhia está-me a chatear, percebes? E Uhum. isso depois acaba por ter influência em como nós percepcionamos aquele lugar. Então eu acredito muito em voltar, mesmo e especialmente se não tivermos gostado. Porque, sei lá, às vezes os sítios precisam de uma segunda oportunidade, de uma nova Sim. visão. Sim, olha, por exemplo, eu tenho uma colega minha da Finlândia e eu lembro-me de Uhum. ter ido a Helsinki há muitos, muitos anos atrás, tinha eu pai uns 20 anos, backpacking por ali, pronto, e Helsinki, pá, eu não gostei nada daquilo, não correspondeu às expectativas que eu tinha. Até há pouco tempo pensava, pá, nunca mais, nunca mais meto os pés em Helsinki, até conhecer essa tal minha colega finlandesa e dizer, pá, não, se calhar devia dar uma segunda oportunidade, porque, sabes, de começar a pensar, ok, tu conheces de alguém, se calhar, desse país e pensas, epá, não, se calhar, sabes, vais tendo sempre momentos diferentes ao longo da tua vida e se calhar aquilo que eu vi aos 20 anos não vai ser agora igual, não é? Aos 36, vá. Sem dúvida. Sim, Então, sim, sim. então é isso, gostava de regressar mais uma vez à Finlândia para, ok, agora com outro, sabes, com outro mood. Com outro olhar, não é? Uhum. Também com outra experiência já. Sim, sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Teresa, há assim mais alguma coisa sobre a Áustria ou sobre Salzburgo que nos esteja a escapar e que tu queiras conversar ainda sobre um bocadinho? Ai, visitem, venham ver, contactem, podem falar comigo, eu tento sempre responder também às mensagens, tenho muito gosto em falar sobre a Áustria, é isso, em ajudar no que puderem, só ouvir. Boa. Então, assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Para te Ai, mandarem as mensagens a pedir ai, ajuda. sim. Tenho o Instagram, não é? Não estou tão ativa, mas vejo sempre as mensagens e tudo mais, que é o perfil de Teresa T. Rebelo, muito criativo, já sei, mas é o que é. E é isso, vou partilhando assim de vez em quando também algumas viagens, gosto muito. Uhum. E é isso, estou sempre Tá bem, eu, disponível. eu vou deixar o teu perfil depois na descrição do episódio, Obrigada. e depois para as pessoas terem chatear. Eu quando for à Áustria também te chateio. Sim, Vou dizer, sim, Teresa, muito feliz. mostra-me aí Sim, todos os sim. sítios. Sim, muito feliz por mostrar as coisas boas da Áustria. Sim, Uhum. isso mesmo. Olha, foi muito bom falar contigo. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada a ti pelo Obrigada. convite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Teresa e que tenhas ficado com vontade de conhecer esta cidade na Áustria que me parece tão interessante. Até ao próximo episódio e boas aventuras!